Quarta-feira, senhoras e senhores, é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas. Então, você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, muito boa tarde. Aqui a gente vai, como eu sempre falo, né, saber com quem sabe mais do que a gente. E como tem estado muito em evidência a pauta de regularização fundiária, não só como importante política pública que é, por essência, a regularização fundiária, mas também como instrumento que seria uma solução efetiva para problemas que a gente tem tido neste momento, como é o caso do incremento das invasões de terra em propriedades privadas, principalmente propriedades rurais, nestes primeiros 4 meses de 2023 em relação aos últimos anos. Nós temos visto, né, um levante mais intenso disso tudo, e claro, frente a isso, o direito à propriedade privada sendo questionado, né? A gente precisa, portanto, revisitar alguns conceitos para entender a importância da regularização fundiária. A gente está no meio de uma CPI, né, que está tratando, por exemplo, das últimas ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ao mesmo tempo, nós tivemos, por exemplo, a aprovação do marco temporal na Câmara dos Deputados nessa última terça-feira, dia 31 de maio, tudo muito ligado à questão da regularização fundiária, da titulação das terras e do direito à propriedade privada, que é um direito constitucional. Para a gente entender que momento é esse, que momento a gente vive, principalmente no estado de São Paulo, a gente convidou para estar conosco nesta quarta-feira o Guilherme Piai, que é diretor executivo do ITESP, que é a Fundação Instituto da Terra do estado de São Paulo. E o Guilherme e o ITESP, eles são ali os responsáveis, né? Na verdade, o ITESP é o responsável pela regularização fundiária de todo o estado de São Paulo. É a empresa que traça essas políticas públicas que vão ali garantir esta regularização. Guilherme, se eu deixei escapar algum detalhezinho da importância do tema e do ITESP, por favor, você já pode colocar aqui no início da sua fala. Boa tarde, seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. Boa tarde, é uma honra estar aqui, Carla. O ITESP é um órgão muito importante do estado de São Paulo, um órgão que faz regularização fundiária desde 1994, que tem um corpo técnico maravilhoso, e hoje o ITESP tem leis muito importantes, são 3 leis que a gente vai estar falando sobre elas, que vão trazer paz no campo, segurança jurídica e regularização fundiária no estado de São Paulo. E, Guilherme, a gente tratar deste tema no cenário em que estamos hoje, né, é muito pertinente, né, a gente entender a importância da ferramenta regularização fundiária, né? Com certeza, Carla. As 2 regiões mais pobres do estado de São Paulo, que é o Pontal do Paranapanema, a região que eu vivo, que eu conheço com a palma da minha mão, e o Vale do Ribeira, são as 2 regiões que sofrem de insegurança jurídica. Então, não existe desenvolvimento econômico e prosperidade sem segurança jurídica. Muitas agroindústrias foram embora do Pontal. As pessoas não se sentem seguras para investirem em suas propriedades, buscar crédito em banco, pôr um pivô central para irrigar a sua lavoura, porque essa insegurança jurídica, essa falta de uma matrícula limpa, com um registro documental 100% seguro para os proprietários, está gerando pobreza e falta de prosperidade nessas regiões. Então, a pobreza está relacionada à insegurança jurídica. E hoje no estado nós temos 3 leis, né? A Lei 17.517, que está trazendo segurança jurídica e fazendo a verdadeira reforma agrária em São Paulo, que nós vamos entregar os títulos e matrículas para os 7.200 assentados do estado de São Paulo. São 154 mil hectares que o governo do estado de São Paulo vai transferir verdadeiramente, pela primeira vez na história, para os assentados do estado de São Paulo. Nós temos a Lei 11.600, que é a lei para médios produtores. A 17.517 contempla os pequenos produtores rurais. A Lei 11.600 também possibilita a regularização de propriedades em perímetros devolutos até 15 módulos fiscais, Carla. São mais ou menos 450 hectares. E aí, ano passado, foi aprovada a Lei 17.557, que é a lei para os grandes produtores, que são acima de 15 módulos fiscais, que também está permitindo a gente regularizar quase 500 mil hectares em perímetros devolutos no estado de São Paulo e trazer a segurança jurídica para os nossos produtores rurais.
Guilherme, como é que essas leis elas se complementam? E mais do que isso, eu queria entender qual é justamente o entendimento dos produtores, principalmente os pequenos produtores, os agricultores familiares, que às vezes não têm acesso, por exemplo, à comunicação, à conectividade para buscar mais informação. Como é que é o trabalho junto desses produtores para que eles tenham cada vez mais o acesso ao entendimento dessas legislações e como elas se complementam para garantir que haverá a titulação dessas terras e, mais do que isso, que haverá a garantia dessa segurança jurídica e, naturalmente, dessa segurança no campo. Os nossos assentados e pequenos produtores, eles estão muito felizes com a entrega dos títulos. Quando a gente faz a sensibilização no assentamento, é notório o sorriso de orelha a orelha, Carla. Porque há 30 anos atrás, quando eles participaram da reforma agrária, eles queriam verdadeiramente o título da propriedade. Hoje eles ainda não são donos, de verdade. Documentalmente em cartório, eles não são donos. Eles têm um termo de permissão de uso. Agora que nós vamos entregar o título e de forma gratuita na parte do cartório, ele não vai pagar escritura, nem registro, nem TBI. Isso vai ser feito de forma gratuita. Agora, nós vamos cobrar somente 5% do valor da terra nua, Carla. Está dando aproximadamente, nos assentamentos que nós conversamos, R$600 no hectare. Cada lote tem em torno de 15 a 17 hectares. Então, a gente pode falar num valor total aí do lote de 9 a 10 mil reais parcelados em 10 anos. São parcelas de R$70 por mês, aproximadamente. Então, é muito barato. Então, ele vai ter isso de forma muito segura, escriturado e registrado em cartório. Isso vai dar direito a crédito, a sucessão familiar. Ele vai ser verdadeiramente dono do seu lote e vai valorizar muito o lote dele. Quanto vale esse lote antes da matrícula emitida em cartório e quanto vale o lote depois da matrícula emitida em cartório? Então, nós já temos quase 1.000 matrículas abertas em cartório, Carlos. Quando a gente assumiu o ITESP, não tinha nenhuma. Em 90 dias, nós já temos quase 1.000 matrículas abertas em cartório. E nos próximos 3, no máximo 4 anos de governo do Tarcísio, a gente quer titular os 7.200 assentados pelo ITESP aqui no estado de São Paulo. Eu imagino que isso seja música para o ouvido desses assentados, desses pequenos produtores, porque mais do que isso é como ter um RG da sua propriedade, né, Guilherme? Se você for cobrado de qualquer situação, você tem a documentação em dia, esse acesso ao crédito é determinante, a gente está aí com o Plano Safra na iminência de ser divulgado, quer dizer, é a documentação e talvez até a garantia do seu legado, a garantia do seu trabalho dos últimos anos e daquilo que você vai deixar, né, para sua família, enfim, eu acho que o termo é justamente essa garantia que essas pessoas estão recebendo, né? É uma forma de reforma agrária, Carla. A reforma agrária tem 3 tipos. Completamente. A regularização fundiária é uma forma onde nós, agora o Tarcísio verdadeiramente está entregando os títulos para esses assentados. Nós temos também a forma do crédito fundiário, onde a pessoa compra o lote dela com juros subsidiados, com vários anos de carência, ela já escritura e registra no ato, isso faz toda a diferença. Depois ela tem que suar a camisa para pagar esse empréstimo, senão, porque o lote é dado em garantia, e aonde tem esse modelo do crédito fundiário, o desempenho e a performance das pessoas tem sido muito grande, porque elas também têm que ter um perfil para trabalhar no campo, tem que ter um histórico de trabalho, no mínimo de 5 a 10 anos trabalhando no campo, conhecendo o que é a agricultura, o que é a pecuária. Então esse também é um modelo de muito sucesso. E aí tem a terceira forma, que na minha visão já está ultrapassada, que é através de invasões de propriedades privadas, que isso não respeita a Constituição, onde as pessoas que são ali alocadas muitas vezes não têm perfil para estar trabalhando na terra, e esse modelo que foi feito não deu certo, não prosperou. A gente tem que criar agora um novo modelo de reforma agrária, a reforma agrária do jeito certo, e a gente está desenvolvendo isso aqui no estado de São Paulo. Guilherme, hoje mesmo eu ouvi o relator da CPI do MST falar sobre a gente reforçar uma narrativa que já não se encaixa mais no atual contexto socioeconômico do Brasil, que são as chamadas propriedades improdutivas. A tecnologia evoluiu de forma tal no Brasil que permitiu com que a extensão rural também, acho que é um papel muito forte da extensão rural, de ter garantido
a pequenos agricultores, a assentados, a agricultores familiares, que eles tivessem acesso ao mínimo do mínimo para garantir que a sua propriedade se tornasse efetivamente produtiva. Aí eu queria te ouvir em torno disso, se você concorda que realmente a gente quase já não tem mais propriedades improdutivas no país, e mais do que isso a gente entendeu o conceito também da propriedade privada, ou seja, esse modelo antiquado, ultrapassado da reforma agrária que você se refere, ele não se encaixa mais no nosso contexto socioeconômico? Com certeza não. Vários governadores do país já se posicionaram totalmente contrários a invasões de propriedade. O Tarcísio foi muito claro no AgriShow que ele não vai tolerar invasões de propriedades aqui no estado de São Paulo. Sim. Realmente, o nosso agro ele é muito tecnificado, ele é muito evoluído e poucas propriedades hoje são improdutivas. Aqui no Pontal do Paranapanema, onde é uma cerne do conflito agrário no estado de São Paulo, durante o Carnaval Vermelho, que é aquele movimento tradicional que é feito todo o carnaval pelos movimentos sociais, invadiram propriedades com pivô central. A soja estava maior do que os invasores. Uma fazenda que tira 3 safras por ano. Então, aonde eles estão invadindo terra improdutiva? Mentira. Né? A fazenda da Suzano, que invadiram, também era referência, tinha prêmios internacionais. E olha só, muitas vezes os proprietários das terras foram desapropriados, que a terra é improdutiva, e devido à falta de suporte, de título, de crédito, para ajudar esses assentados a prosperarem, hoje tem assentamentos mais improdutivos do que as fazendas eram antigamente. Claro. Então, não é só dar um pedaço de terra e falar se vira. Você tem que dar condição de moradia, você tem que dar condição de esgoto, de água, fossa séptica com biodigestor, poços artesianos profundos, você tem que dar o título, você tem que oferecer crédito, treinamento, capacitação, porque o lote é pequeno. O agro, ou você ganha em escala, que é isso, os nossos assentados estão limitados, porque o tamanho físico do lote é pequeno, sim, ou você agrega valor na sua produção. E o agregar valor é uma operação mais complexa, né, Carla? Você precisa ter uma produção diferenciada, uma entrega diferenciada, uma embalagem diferenciada, você tem que vender direto, cortar intermediários. Então, isso exige cada dia mais know-how e capacitação. Por isso que também nós do ITESP agora estamos permitindo uma parceria entre assentados e agroindústrias, onde a agroindústria pode plantar até 70% do lote dele e nos outros 30% ela é obrigada a oferecer treinamento, capacitação, suporte de veterinário, de agrônomo, de zootecnista, ajudar ele a ser 100% profissional. É melhor ele ser profissional e eficaz em 30% do lote do que amador em 100% do lote. Não, acho ótimo essa colocação, principalmente no momento em que a gente está vivendo. Guilherme, houve alguma resistência a esse movimento de intensificar essa regularização fundiária, de intensificar esse estímulo a esses profissionais, a esses produtores, de buscarem fazer essas matrículas, de buscarem essa regularização? Vocês esbarraram em alguma resistência de algum caráter nesse processo, nesses 90 dias, como você falou, usou de referência para esse aumento expressivo do número de matrículas? Na verdade, o partido PT, né, dos trabalhadores, ele é contrário à entrega de título aos assentados. Uhum. Eu vejo que ele é contrário a esses assentados criarem uma independência e uma liberdade financeira. Para a esquerda é importante que essas pessoas continuem ali na miséria, na dependência, para que eles formem aquele curral eleitoral. Mas, na verdade, eu até convido qualquer deputado da esquerda a me acompanhar numa sensibilização de titularização, a visitar os assentamentos comigo. É unânime, 100% querem receber o título, querem segurança jurídica, querem direito à sucessão, querem acesso a crédito, querem sua liberdade verdadeira. E também o PT questionou no Supremo a lei da regularização fundiária do Estado de São Paulo, que é a Lei 17.557, para propriedades acima de 15 módulos fiscais, falando que essas terras têm que ser destinadas à reforma agrária, o que também não faz sentido nenhum. Né? Esses proprietários são donos dessas terras, compraram elas, algumas há quase 100 anos, com escritura, registro, com fé pública, e eles têm o direito de poder regularizar essa propriedade, propriedades, muitas delas produtivas. Para eles regularizarem essa propriedade, tem um crivo muito grande, Carla. Eles têm que apresentar CCIR, toda a função
social da propriedade, laudo de produtividade, a questão ambiental tem que estar perfeita, a gente respeita o limite de 2.500 hectares e ainda assim ele paga para o Estado, a gente faz um acordo judicial, acaba com o litígio entre o proprietário e o Estado e ele paga de 10% até 40% do valor da terra nua. E esse recurso é usado em políticas sociais, educação, saúde. Então, é uma chance muito grande que a gente tem de trazer segurança jurídica e desenvolvimento para o agro de São Paulo, mas o PT, infelizmente, é contrário a essas duas leis. Essa é a resistência que nós estamos sofrendo aqui no ITESP. Esse questionamento no STF sobre essa lei do governo paulista, ela ainda pode ter desdobramento? Como é que está correndo, Guilherme? Agora está para apreciação da ministra Carmen Lúcia. O governador fez uma defesa muito bem embasada juridicamente. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também. Foi uma lei criada pela Casa de Leis do Estado de São Paulo. Muitas entidades de peso, FAESP, CIESP, ABCZ, Sociedade Rural Brasileira, agora a ARISP também, Associação de todos os cartórios registradores, estão ingressando com a mixtura no Supremo, defendendo a lei, que ela é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico e social. E o PT também já terminou as suas alegações, né? Inclusive alegou que o ITESP está acelerando os processos de regularização. Realmente, Carlos, uma marca do governo Tarcísio é agilidade, é pôr as coisas que estavam paradas para andar. E a gente está fazendo isso em todas as leis aqui do ITESP. Tanto é que os assentados vão receber títulos antes do que os fazendeiros. Não tinha nenhuma matrícula aberta de assentado, tem quase 1.000. A gente não está dando prioridade só para isso, mas sim tudo aquilo que nós recebemos do outro governo. Então a gente está sim acelerando esse processo, não só ele, como todos. Isso é uma marca do governo Tarcísio. Nós já publicamos várias fazendas no Diário Oficial da União. Essas semanas vamos publicar mais, que eu acredito que esse é o caminho para o desenvolvimento e prosperidade do agro paulista e também para o nosso Pontal do Paranapanema e Vale do Ribeira. Aliás, a importância da região é tamanha que as ações da CPI do MST começaram justamente por aí, né, Guilherme? Porque, de fato, a polícia, por exemplo, de Presidente Prudente, também palavras do relator da CPI, Ricardo Salles, ele falou sobre isso, né, sobre o avanço que as delegacias locais, a polícia local, deu às investigações das últimas invasões. E eu acho muito importante a gente destacar nessa sua última fala essa questão da resistência ser um reflexo muito forte da necessidade que alguns governos têm de manter a população refém das suas necessidades, né? E eu já tratei de outros temas aqui no Conversa de Cerca, para falar justamente sobre como é importante a gente libertar essas pessoas, dando a elas dignidade, porque eu acho que tudo começa com isso, né? Quando você. A ferramenta da regularização fundiária, e a gente viu a lei da regularização fundiária enquanto tramitava no Congresso, a gente viu, né, milhares de artistas se manifestando contra, atrelando a regularização fundiária à grilagem de terras, que são completamente práticas opostas, né? E esses conceitos que acabam esbarrando. Nessa necessidade que as pessoas têm de manter ali essas pessoas enquanto reféns do que precisam, e também nas questões ideológicas, né, nas questões políticas. E a regularização fundiária tem que ser uma decisão técnica e não passional, política ou ideológica, né? Então, essa agilidade do governo paulista ela tem que ser reconhecida. Agora, Guilherme, aonde você acha que está o ruído dessa conversa? De quem quer regularizar e de quem é contra? A gente consegue, na tua experiência, dentro do que você está vivenciando, nesse avanço da regularização fundiária no estado de São Paulo, a gente consegue dissolver esses ruídos, ou a gente ainda vai esbarrar nisso e a gente ainda vai ver muita gente contra as leis da regularização fundiária, inclusive líderes importantes, formadores de opinião, mesmo sem conhecimento, sem embasamento técnico, se posicionando contra essa que é uma ferramenta tão importante para a gente garantir dignidade para esses brasileiros? Da lei da regularização fundiária do Estado de São Paulo está na maneira como ela está sendo comunicada, nas narrativas que a esquerda, com a ajuda de mídias que não têm credibilidade, estão divulgando a lei. Eles colocam, veja só, eles colocam como se o Estado estivesse dando um desconto de 90% para a compra da fazenda. Mentira!
Os proprietários que estão entrando com o processo no ITESP já são donos dessas fazendas. O Estado está permitindo um acordo judicial. Dos 89 perímetros devolutos que o Estado propôs a ação demarcatória, o Estado perdeu 33. Um perímetro vizinho cerca do outro, não tem lógica nenhuma. Essas pessoas que são donos dessas propriedades, que compraram, e quando compraram, a matrícula estava limpa, não tinha ação discriminatória proposta nenhuma. Colocaram o patrimônio da sua vida, acreditaram no Estado, acreditaram nos cartórios, nas escrituras de fé pública. Depois deles terem comprado essa propriedade, investido milhões e colocado o patrimônio da sua vida, começou-se a se propor essas ações discriminatórias. E agora essa lei permite um acordo judicial entre esses proprietários que já são donos da fazenda e o Estado. O Estado deixa de gastar com corpo técnico, deixa de perder essas ações, ter que pagar sucumbência e ainda arrecada recursos, valores milionários carimbados para políticas sociais. E mesmo que o Estado ganhasse a ação, Carla, discriminatória do perímetro devoluto, depois começaria uma nova ação para pagar as benfeitorias dessas propriedades. Essas benfeitorias chegam a quase 60% do valor da terra nua. Então ele está arrecadando de 10 a 40 do dono da propriedade para investir em política social e está economizando entre 50% a 60% das benfeitorias. É quase o valor da fazenda inteira. Depois que ele pagasse essas benfeitorias, isso ter uma ação judicial de muitos anos, teria o custo de implementação do assentamento. O Estado não tem recurso para isso, esquece, isso é um sonho. Então, teve em 1856, teve a falsificação da assinatura de um pároco. Depois disso, muitos proprietários compraram, como terceiro de boa-fé, propriedades escrituradas e registradas em cartório sem constar nada na matrícula. Aí o Estado começa a propor ações discriminatórias e aí a pessoa que confiou no cartório, confiou no Estado, pôs o patrimônio da vida dela ali, ela não é mais dona da propriedade? Então, não tem nada a ver de desconto para compra de terras. É um acordo judicial onde o Estado economiza milhões de reais, arrecada recursos para ser investido em políticas sociais e o verdadeiro dono vai ter paz para investir, vai ter uma matrícula limpa para buscar crédito em banco, para transferir para os seus filhos. Agroindústrias virão para a região se instalar aqui. Tem empresas de crédito de carbono preocupadas de conseguirem ou não receber os créditos de carbono pela indefinição dominial aqui do Pontal, pela discussão da lei no Supremo. Então, isso atrasa muito a nossa região. Muitos frigoríficos foram embora daqui, muitas agroindústrias foram embora daqui pelos conflitos agrários. A nossa região hoje é a mais pobre do Estado pela insegurança jurídica. Então, a narrativa que eles criam, falando que o governo está dando desconto para fazendeiros comprarem terras devolutas, é a maior mentira do mundo. O governo está possibilitando um acordo judicial e regularizando as propriedades de fazendeiros que já são donos dessa terra e arrecadando milhões para investir em políticas sociais, Carlos. E essas políticas, ou seja, esses recursos que são arrecadados, eles vão ter ali, então, um retorno para a própria sociedade, para a própria região, porque a gente falava há pouco sobre a necessidade de, ao passo em que você faz a regularização fundiária, que você dá este título ao produtor, você precisa investir na capacitação deste profissional, você precisa investir na infraestrutura local, quer dizer, então parte desses recursos também vai ser destinada para isso, Guilherme. Perfeito. Quando as pessoas entenderem que não é competência do Estado fazer reforma agrária, é competência da União, e que o Estado criou uma lei para legislar sobre o seu próprio patrimônio, e muitos estados fizeram o que São Paulo está fazendo, cobrando de 10% até 40% do valor da terra para o próprio dono regularizar sua propriedade, a mídia só divulga 10%, mas muitos fazendeiros estão pagando 30%, 32%, 40% do valor da terra nua. Muitos estados do Brasil, Carla, fizeram de forma gratuita. Ah, você é proprietário? Tá bom, me prova. Traz aqui a escritura, traz a documentação, apresenta seu CCIR, apresenta já o referenciamento da sua área. O Estado entregou a matrícula de forma gratuita. Aqui em São Paulo, além de tudo, está sendo cobrado um valor considerável dos proprietários. Então, não tem nada de desconto para a compra de terras. As narrativas são criadas. A mídia comunica de um jeito
e aí gera essa resistência para uma parte da sociedade que não conhece verdadeiramente o assunto. Guilherme, como é que a gente, ou melhor, como é que o São Paulo tem atuado para que esses bons exemplos e esse avanço rápido que a gente tem tido nesses primeiros meses do governo do Tarcísio cheguem aos outros estados como exemplos efetivos e que possam ser aplicados em outros estados onde a realidade é semelhante? Há essa troca entre os governadores, entre os especialistas, como é que esse avanço que está acontecendo em São Paulo pode chegar a outros estados e pode, inclusive, ser bom exemplo para que isso se torne uma premissa da União? Bom, é fantástico. O ITERJ, que é o Instituto de Terras do Rio de Janeiro, veio nos visitar. Lá eles têm 27 assentamentos estaduais, nós temos 140 aqui em São Paulo, nos perguntando sobre a regularização fundiária para os pequenos produtores, né, o título que nós vamos entregar aos assentados. Então, nós já criamos um grupo no WhatsApp, estamos dando todo o suporte para eles. Nós queremos criar uma conferência nacional de regularização fundiária rural, onde o ITESP vai ser um dos organizadores e outros órgãos estaduais vão nos ajudar. O governador Tarcísio tem uma ótima relação com outros governadores, ele conversa sim sobre esse assunto, e eu vejo que nós vamos trabalhar dia e noite para que essa regularização fundiária aconteça. Nós vamos entregar títulos para todos os produtores, para o pequeno, para o médio, para o grande, não importa o tamanho. Todos merecem verdadeiramente ser donos de suas propriedades, ter um CEP, ter dignidade, buscar crédito, investir. E isso vai trazer paz para as pessoas trabalharem e desenvolvimento econômico para o estado de São Paulo. Guilherme, você citou também a questão do êxodo de algumas empresas, de alguns frigoríficos, de agroindústrias, né? Como é que vai ser agora esse trabalho contrário, né? Como é que vai ser, ou como tem já sido o trabalho do governo para atrair de volta, né, a uma região que, embora seja a região mais pobre do estado nesse momento, é uma região rica em potencial, né? A região do Pontal do Paranapanema, dado o que já foi registrado na região, mas por conta dessa insegurança no campo, promoveu esse movimento. Como é o movimento para promover essa volta dos investimentos, essa volta das indústrias e essa volta, portanto, da prosperidade para a região do Pontal do Paranapanema? Quais têm sido os planos e os caminhos para fazer esse trabalho? O governador Tarcísio, ele tem um planejamento muito sólido para o Pontal do Paranapanema. O primeiro passo é a segurança jurídica. Resolvemos esse quesito, que, se Deus quiser, a ministra vai ser sensata e nós vamos continuar trabalhando firmemente nessa lei da regularização fundiária do Pontal. Com a segurança jurídica resolvida, o ITESP já fez a portaria para parcerias entre agroindústrias e assentados. Então, a gente dá mais uma motivação para as agroindústrias voltarem aqui para o Pontal. E depois a gente pode falar em incentivo tributário, porque o Pontal está na divisa do Mato Grosso do Sul e do Paraná. E essa guerra fiscal de ICMS com esses estados prejudicou muito aqui a região do Pontal. Porque a indústria e as empresas atravessaram a ponte e economizaram milhões de impostos. Então, com a segurança jurídica, com a parceria de agroindústrias e depois com o incentivo tributário, que o governador tem essa visão, ele já falou várias vezes aqui durante a campanha e também depois da eleição dele, a gente vê um crescimento muito grande. O Pontal do Paranapanema hoje é a melhor fronteira agrícola do Brasil. São quase 1,5 milhão de hectares que vão ser possibilitados de integração lavoura-pecuária. Nós temos aqui hidrovia perto, nós temos ferrovia perto, nós temos ótimas rodovias, nós temos agências bancárias, agências de implementos agrícolas, a nossa infraestrutura aqui é maravilhosa. Temos uma topografia plana, temos muitos rios que permitem irrigação. Então, nós somos uma fronteira maravilhosa. O que falta é isso: segurança jurídica e incentivo tributário. Guilherme, eu queria ir caminhando assim para o final da nossa conversa, mas eu queria muito entender a sua perspectiva um pouquinho mais ampla, né? A gente tem tido um ótimo resultado e é palpável, né, o que está acontecendo em São Paulo, que é muito importante. E eu queria saber, você que está atuando nisso no estado e está vendo o progresso acontecer, né, essa titulação avançar e tudo mais, como é que você está vendo essas discussões atuais que a gente tem tido e muito acaloradas, eu diria, em Brasília, tanto na CPI do MST quanto nessa discussão que nós tivemos importantíssima para o agronegócio brasileiro, que é a questão
do marco temporal, e elas duas se chocando ali e culminando na questão do direito à propriedade privada, que é um direito constitucional. Então, da sua perspectiva de um Estado em que está trabalhando muito forte para resolver este problema e para usar a regularização fundiária como uma ferramenta determinante para uma efetiva reforma agrária, como é que você tem acompanhado e visto o que tem acontecido do âmbito nacional, né, dessas discussões, principalmente da CPI do MST e da questão do marco temporal? Olhos, tanto a aprovação do marco temporal, que foi importantíssimo para o agronegócio brasileiro, isso nos passa segurança que a nossa frente parlamentar lá, que defende o agronegócio, realmente está trabalhando de forma verdadeira e com muita entrega. A visita que eles fizeram aqui na região, a gente deu todo o suporte. Eu acredito que a CPI do MST também vai poder mostrar várias verdades sobre a reforma agrária do jeito que ela foi feita, as verdadeiras intenções por trás dos movimentos sociais, como eles agem, a maneira que eles se capitalizam. E eu acredito que isso que o Congresso brasileiro está fazendo, essas duas pautas extremamente importantes, eu estou 100% disponível para participar, para ajudar, para agregar, vem em conjunto com o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no estado de São Paulo. Eu vejo que nós podemos fazer a reforma agrária do jeito certo, de uma maneira muito mais inteligente do que foi feito. Eu posso falar sobre isso com qualquer pessoa, porque eu tenho dados técnicos e números internos aqui do ITESP, onde eu provo que a maneira que foi feita não funcionou. E agora a gente está mudando essa maneira de fazer aqui no estado de São Paulo, com o aval do governador Tarcísio, e a gente tem que levar isso para o Brasil. Então, maravilhoso a aprovação do marco temporal, fantástico o trabalho que os deputados estão fazendo, o Ricardo Salles, o Zuco, entre outros, né, o Rodolfo, que estão lutando pelo agronegócio, que é quem sustenta o Brasil, que são os pilares da nossa economia, e eu acho que isso nos deixa muito felizes, Carla. Isso é tão importante. Eu perguntei isso porque hoje, por exemplo, a audiência da CPI do MST recebe o governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, que foi um governador, reeleito com maciço apoio do setor do agronegócio. Os produtores, né, têm... O próprio Caiado é um conhecedor do setor e hoje está fazendo ali a sua colaboração à CPI do MST, e a gente sabe que essa questão da insegurança jurídica é algo que travou não só o estado de São Paulo, mas travou o Brasil por muito tempo, volta a travar, né, a atravancar ali o nosso progresso. A gente esbarra em tantas outras travas, né, Guilherme, como é o caso da Ferrogrão, por exemplo, que está ali, né, as obras tendo de ser discutidas pelo Supremo Tribunal Federal, né, paradas há 2 anos, algo que poderia trazer muito progresso ali para os estados de Mato Grosso, do Pará e para o Brasil todo. A mesma coisa a questão da regularização fundiária. Então eu te pergunto, porque a gente tem uma ações acontecendo de forma ali cadenciadas, né, e alinhadas para a gente continuar levando o progresso. Acho que a gente discute muito as questões de perfumaria, enquanto o que a gente precisaria discutir com todo o afinco, a gente não consegue, né? E aí a gente vê um governo como esse, um governo aqui do estado de São Paulo, tentando ir tirando da frente, né, os obstáculos e agilizando os processos, desburocratizando, embora a burocracia ela seja necessária, mas desburocratizando alguns processos, estando ao lado do produtor rural, promovendo essa capacitação, porque é isso que a gente precisa, né, Guilherme? A gente precisa continuar trabalhando pelo Brasil, porque os governos passam e o Estado fica. E a gente precisa de construir um Estado cada vez mais sólido, né? Ao invés da gente ficar defendendo a fragilidade para que a gente possa depois se eleger de novo, né? Então é resolver os problemas, ao invés de manter esses brasileiros reféns das suas necessidades e sem ter qualquer pedaço de dignidade para tocar suas vidas, né? Ô, Carla, eu acredito que eu também vou ser convocado para a CPI do MST. A deputada Tabata ontem fez uma fala infeliz, né, sobre uma fala minha, onde eu estava realmente falando que eu vou acelerar os processos. Como eu disse, isso é uma marca do governo Tarcísio, e não é só nisso que eu estou acelerando aqui dentro do ITESP, são todos os processos que estavam parados, falando que eu estava falando isso para os meus comissionados. Ela nem sabe do assunto, eu estava falando isso no encontro de associações comerciais da região, com vários proprietários rurais,
Então já errou também onde ela falou, que eu falei isso para os meus comissionados. Não tinha nenhum cargo do ITESP lá. Ela falou também que é compra de terras devolutas, não entende sobre o assunto, não sabem das origens registrais em cartórios de mais de 100 anos, não sabe que isso é uma permissão de um acordo judicial, não sabe quanto o Estado está economizando milhões, não sabe que isso vai ser investido em política social, que isso vai reverter em investimentos aqui para a região, como você mesmo disse. Então, eu acredito que eu também vou participar, vou levar dados técnicos aqui sobre a reforma agrária do Estado de São Paulo e do Brasil. Vou mostrar que essa lei ela é muito séria, extremamente rigorosa e que muitas propriedades não vão ser possíveis serem regularizadas, porque a documentação ela é muito completa, tem um limite de 2.500 hectares, então uma coisa não impede a outra. Então, se Deus quiser, também vou estar participando e agregando para esse processo para a gente destravar as amarras e fortalecer cada dia mais o agro do Estado de São Paulo e do Brasil. Bom, Guilherme, eu espero que, de fato, né, isso aconteça. Eu acho que essa reunião de dados ela é completamente importante, porque a gente já pôde ouvir, né, de poucos dias que tivemos de reuniões e de audiências ali da CPI, a gente já conseguiu ouvir até que o agronegócio brasileiro não produz arroz, meu amigo. Então, assim, a gente ainda vai ouvir coisas bastante curiosas, peculiares, é possível perceber a falta de busca por aprofundamento sobre o agronegócio brasileiro, sobre a produção, sobre essa dissociação que se insiste em fazer entre agricultores familiares e o agronegócio. São os agricultores familiares uma engrenagem importantíssima dessa imensa engrenagem maior que é o agronegócio brasileiro. Os assentados precisam e querem prosperar, isso é importante. Esse conceito mal formulado, né, dessa compra e venda de terras devolutas, isso precisa também ganhar mais espaço para que seja esclarecido, como você acabou de fazer aqui no Conversa de Cerca. Eu coloco Notícias Agrícolas à disposição do ITESP, do governo do estado de São Paulo e, claro, né, de todas as partes que queiram se manifestar sobre o assunto, porque a gente precisa tratar dessa história da regularização fundiária, a gente precisa falar sobre em que moldes irão acontecer os processos de reforma agrária, que assim como o direito à propriedade é um direito constitucional, mas precisa acontecer dentro da lei, né, Guilherme? E se a gente tem lei para fragilizar as coisas, não dá. Então vamos trabalhar para que elas sejam também cada vez mais sólidas, para levar progresso, para levar dignidade. Obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe à nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Obrigado, Carla, pelo espaço, isso faz toda a diferença. Obrigado pela oportunidade, estou 100% disponível. Se alguém quiser debater sobre a lei comigo, também estou 100% disponível. Sempre trato todo mundo com muito respeito, com muita seriedade. Recebo movimentos sociais aqui no ITESP, trato todo mundo da melhor maneira possível. O diálogo está sempre aberto e a gente quer realmente levar prosperidade, liberdade e independência econômica para os assentados de São Paulo e destravar o agronegócio e trazer segurança jurídica e paz no campo com o aval do governador Tarcísio. Um abraço a todos que estão aqui nos ouvindo. Realmente é uma oportunidade única e eu fico muito feliz por ter participado do podcast. Mais uma vez, volto a reforçar portas abertas sempre para você neste podcast, no Notícias Agrícolas. Bom trabalho para você, sucesso nessa empreitada. Eu tenho certeza que serão 4 anos bastante importantes para esses brasileiros que estão há tanto tempo esperando por este título. Obrigada mais uma vez por dividir essas boas notícias com a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas. Até a próxima. Tá bom, até a próxima, Carla. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores, aí é que, como é importante a gente buscar, o que eu falo nesse podcast, né? Vamos saber com quem sabe mais do que a gente. Então, por que a gente trouxe o Guilherme para cá hoje? Porque tem dado muito certo as coisas em São Paulo, né? Mas a lei está lá sendo questionada pelos partidos de esquerda no Supremo Tribunal Federal. Vai acontecer, minha gente, vai acontecer. A gente precisa continuar trabalhando pelo fim da desinformação, né? E veja que o Guilherme tem inúmeros dados técnicos, inúmeros dados sobre o potencial desperdiçado do Pontal do Paranapanema, né? Que é hoje a região mais pobre do estado de São Paulo, mas uma das regiões mais ricas ao mesmo tempo, no sentido de potencial. Então, já foi um colosso, né, do estado paulista e hoje sofre, e
sofreu até pelo menos agora, esse momento, com essa coisa que a gente tem de manter o brasileiro refém da necessidade dele, né? Então é isso que quando a gente titula, a gente tem de quem cobrar. Até mesmo as boas práticas agrícolas, a preservação ambiental, a sustentabilidade econômica, social e ambiental, elas podem ser mais facilmente e efetivamente, de forma mais eficaz, cobradas quando a gente sabe de quem é aquele pedaço de terra. Né? É titular, é identificar, isso é importante. Então, a regularização fundiária ela é caminho para a reforma agrária. E é essa discussão que a gente precisa ter, que a gente precisa aprofundar e extrapolar das fronteiras do estado de São Paulo, levar para o resto dos estados do Brasil. Então, por isso que eu perguntei ao Guilherme, como é que você observa essa situação do quadro nacional? Porque hoje a gente está vendo o governador do Goiás, né, o Ronaldo Caiado, lá na CPI do MST, tendo de trazer o seu relato do que os seus produtores estão sofrendo ali de invasões de terra. E o Caiado não conhece só o que acontece no Goiás. O Caiado é um profundo conhecedor do agronegócio brasileiro. Volto a dizer, já disse isso mais de uma vez aqui no Notícias. Então ele não conhece o processo ali das invasões e a insegurança jurídica, a insegurança para o homem do campo que leva um processo como esse só no estado do Goiás. Ele sabe como isso acontece no Brasil. O Caiado é um homem de vida pública, né, já muito experiente, né? Então, a gente precisa intensificar e aprofundar essas discussões o quanto a gente puder, para que a gente possa fazer valer a lei e possa fazer valer mais uma vez eu digo, o direito à propriedade privada. Então, duas situações correndo ao mesmo tempo. A CPI do MST e a aprovação do marco temporal na Câmara dos Deputados. Agora o texto segue para o Senado, na sequência para a sanção. A gente vai ver como isso vai correr no Senado, claro, né? Principalmente a bancada ali da FPA, né, da Frente Parlamentar da Agropecuária, possa numa aprovação também. A gente tem ali uma bancada forte que conhece o agro, então estou falando de Magno Malta, Luiz Carlos Reis, Tereza Cristina e outros, né, o próprio general Milton Mourão, né, senador também conhecedor do agronegócio brasileiro, então são grandes nomes ali e nomes com embasamento técnico para discutir essa questão, né? E a gente vai buscando entender como todas essas peças vão se encaixando para que mais brasileiros, cada vez mais brasileiros, tenham mais dignidade e mais segurança para trabalhar, porque o que essas pessoas querem é trabalhar. A regularização fundiária permite que você tenha acesso ao crédito, acesso a investimento, sucessão familiar, é o teu legado continuado. Então, tudo isso é muito importante e isso precisa estar na discussão, né? Então, a gente fica por aqui com este episódio do Conversa de Cerca, mas não se esqueça que você pode acompanhar todos os outros, né? Esse e todos os outros por todas as plataformas de áudio, estamos em todas elas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda se você ainda não é inscrito, se inscreva. Notícias Agrícolas Oficial, lá tem uma playlist dedicada ao Conversa de Cerca, todos os episódios reunidos, e também pelo noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba podcasts, é só escolher o Conversa de Cerca e buscar ali, são assuntos relevantes, são assuntos que vão justamente aprofundar o seu conhecimento para a gente trazer discussões cada vez mais relevantes para continuar desenvolvendo o agronegócio brasileiro e o Brasil, tá certo? A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.